que é o comando de inserção? O comando de insert, ele vai insertar ou vai cadastrar um novo registro nos campos que uma tabela já existe. Ou seja, como aqui no nosso slide está mostrando, como fazer uma inserção de uma tabela. Você pode utilizar o comando insert ou insert into, que não vai fazer a menor diferença. Qualquer forma, ele vai insertar os dados referencial. Então, para você insertar em uma tabela, você precisa de que comando? O insert, o nome da tabela, cor, o nome do campo, o 1, não precisa colocar o id aqui, porque o id é auto-incremente, ou seja, o nome e a idade. Aqui no caso, eu estou utilizando um exemplo, que a gente não vai utilizar lá, porque não existe esse campo nome nem idade. Aqui é só um exemplo. Então, você vai insertar na tabela cor, no campo nome e no campo idade, os valores, values. Aí você abre e fecha o parênteses e entre apóstrofos você coloca o campo 1, esse campo Maria vai se referenciar ao nome, vírgula, sempre separado por vírgula, porque você vai colocar os campos e depois você vai insertar os valores. Então, o nome Maria vai insertar no campo nome e 40 vai insertar no campo idade, ok? Então, se você colocar aqui 10 campos, você vai ter que colocar aqui vírgula, 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 e vai ter que colocar para cada um dele um valor. Ou seja, mas por que Maria está entre apóstrofos e o 40 aqui não está? Porque o Maria, ele é um tipo varchar, n-varchar. E o idade, ele é um tipo inteiro. Ou seja, o inteiro, ele não precisa de apóstrofo. Ele já sabe que é o inteiro. Como também se fosse um numeric. Mais para frente a gente vai ver. O numeric, ele não precisa disso, porque ele não precisa de... Ele precisa dessa apóstrofe para mostrar onde é que a gente vai estar insertando ele, porque ele tem duas casas decimais. Aí já é um pouco mais diferente. No caso aqui de um inteiro, não precisa. Já no caso de um varchar, sim, precisa da apóstrofe para mostrar o que ele está fazendo. Aqui embaixo tem outro exemplo que é do insert into, a mesma coisa, não muda nada colocando esse into ou não into, ok? Para isso eu vou mostrar aqui para vocês como está insertando uma tabela. Beleza, eu vou insertar primeiro na tabela cor, então coloquei o insert, nome da tabela, nome ou campo cor, data de registro, values, os valores laranja, cor, ou seja, o nome da cor vai ser laranja. Current date, ele serve para pegar a data atual e jogar no campo. Ou seja, aqui eu poderia deixar nulo? Eu poderia. Por que eu poderia deixar nulo? Porque aqui, na minha declaração da minha tabela, ele não está declarando o not null. Então, esse campo aqui não é obrigatório. Mas, eu vou colocar ele aqui, no caso, como current date, para ele pegar a data atual do sistema e jogar nesse campo. Então, current underline date, ele vai pegar a data atual e vai jogar no sistema. Então, fiz isso para todos esses campos. Eu vou selecionar e vou dar insert. Ok? Deu insert aqui, ok. Se, por acaso, eu quiser fazer um insert, ainda não mostrei nenhuma mensagem de erro para vocês, então aqui eu vou mostrar uma mensagem de erro. Se eu não colocar nada aqui nesse campo, um exemplo, e nesse daqui eu colocar roxo, aqui eu coloquei roxo, e se eu insertar, provavelmente ele vai dar um erro, porque aqui eu declarei os dois campos, né? Aqui, ó, eu mostrou o valor, ó, porque a coluna de values não pode ser afetada porque falta uma coluna, né, que não existe. Ou seja, aqui no data reg ele está falando que não existe essa coluna. Se eu tirar aqui o data reg, vírgula, e insertar,
aí ele vai insertar normal. Mas ele não vai colocar a data porque eu não estou especificando aqui o campo data. Ok? Então, os campos que não é nulo, eu não preciso colocar nada. Mas nos campos que são obrigatórios como nome, se eu não colocar, ele vai dar erro. E aqui eu tenho que especificar entre parênteses os campos que eu vou estar afetando, vou estar fazendo o registro, e depois de vários, eu vou ter que estar declarando para cada um deles os valores que eles vão receber. Aqui da mesma forma, onde o campo tonalidade só tem apenas claro, escuro e neutro, que é a tonalidade, ele já foi afetado, ok? E aqui também tem a coluna, aliás, a tabela, a paleta cores, que tem a cor, underline ID, que é a foreign key, da mesma forma, tonalidade. E quais são os valores? Vai ser o valor 1,2, ou seja, o campo cor ID vai receber 1, e a tonalidade ID tom vai receber 2, e assim por diante, ok? Até chegar no 3.3. Vamos dar um insert. As três linhas foram afetadas. E aqui embaixo temos o nosso select. Vamos selecionar para ver como que tá, né? Se aconteceu alguma coisa, se já tem registro, ok? Então vamos dar um select primeiro na tabela cor. Select cor. Select asterisco from cor. Então aqui, ó, a gente já fez o insert da cor. E aqui ele trouxe todos os registros, todos os campos da tabela. Veja, o último que a gente fez, que é o 4 aqui, ele está como o quê? Nulo, ou seja, ele não tem nenhum dados cadastrado. E ele insertou laranja, igual está aqui, a data de hoje, o verde e a data de hoje, e o azul. E no roxo, ele não insertou nada porque a gente ainda não fez nenhum cadastro de datas. A gente não colocou o campo. Vamos agora dar um select na tonalidade. Tonalidade, mesma coisa. Aqui está o ID, ele se auto-incrementou, a gente não colocou nada disso. Aqui só tem o campo tom, e ele colocou no tom claro, escuro ou neutro. Ok? Deixa eu ver que falta muito. Tá. Beleza. Aí tem a criação também. Na próxima videoaula a gente vai estar mostrando como criar essa tabela do tipo de canetas. E eu vou estar mostrando mais algumas coisas mais para frente aí. Ok?